Polícia Civil espera a conclusão de exames periciais para ajudar a identificar as causas da série de explosões em um apartamento no bairro Botafogo, em Campinas. Isso aconteceu no sábado, no início da noite. No local havia muitas armas, munição e explosivos. Vamos acionar aqui o repórter Everton Ramos. Ele está em frente ao prédio e tem mais detalhes. Oi, Everton, boa noite. Oi, Sena, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Isso mesmo, nós estamos em frente ao prédio onde essas explosões e o incêndio foram registrados na noite de sábado. E o nosso repórter cinematográfico Pedro Sardelli vai mostrar a situação do local nesse momento, viu, Sena? Segue interditado e sem energia elétrica. Havia uma expectativa pela manhã, inclusive quem disse isso foi o coordenador da Defesa Civil, Sidney Furtado, que um trabalho da Polícia Militar de varredura fosse feito aqui no prédio durante a tarde. Esse trabalho foi realizado e que a Polícia Militar liberasse para que os moradores voltassem ao local, mas isso não aconteceu. O prédio, agora cerca de quase 7 horas da noite, segue interditado e esses moradores não voltaram para as suas casas. O delegado responsável pelas investigações do 1º Distrito Policial já ouviu o zelador do prédio e também o filho do dono do apartamento, o coronel Virgílio Parra Dias. Ele que inclusive estava aqui no dia desse incêndio, no sábado, mas durante o atendimento aos moradores, ele acabou saindo do local e não voltou mais. A polícia que aguarda, inclusive, ele para prestar esclarecimentos. Mais de 100 armas foram encontradas no local, inclusive granadas. O delegado informou que ele não é considerado foragido da justiça. Em nota, o Exército informou, inclusive, que abriu um processo administrativo interno para apurar possíveis irregularidades dessa quantidade de armas encontradas e também a questão das granadas encontradas dentro do apartamento. Ele tinha o registro CAC, que é de caçador, atirador e colecionador, mas não necessariamente se ele tinha aí e se ele podia estar com essa grande quantidade de armamentos dentro de casa. Será mais detalhes a gente vai acompanhar agora, a partir de agora, na verdade, na reportagem da Lucimeire Ramalho. Na manhã desta segunda-feira, o prédio no bairro Botafogo, em Campinas, permanecia interditado pela Defesa Civil. Uma fita foi colocada no portão para evitar a entrada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local pela manhã para verificar se ainda havia riscos de explosões. A Defesa Civil também chegou cedo para vistoriar o prédio e avaliar as condições da estrutura. Alguns moradores acompanharam os trabalhos atrás de informações sobre as condições dos apartamentos. No fim da manhã, um representante da Defesa Civil conversou com a imprensa e, apesar de não verificar danos na estrutura do prédio, os moradores não foram autorizados a entrar por causa de munições que ainda podem estar espalhadas no 1º andar. A Polícia Militar ficou responsável por fazer uma varredura no prédio. Vai continuar essa varredura para que o local esteja em condições de segurança para que possa ser liberado para os moradores. Então, neste momento, é essa situação. Nós não vamos liberar enquanto tiver esse risco com munição no meio do escombro. Os moradores só foram autorizados a entrar um a um para pegar alguns pertences e retirar os carros da garagem. A expectativa é alta, principalmente a gente que eu tenho uma idosa, então tem bastante coisa dela, ela fica bem inconformada, O filho do coronel da reserva, dono do apartamento, esteve no local pela manhã com o cachorro da família, que foi retirado no sábado sem nenhum ferimento. Um representante do Exército visitou o prédio. O incêndio foi nesse apartamento do 1º andar no início da noite do sábado. O interior ficou destruído. Por sorte, não tinha nenhum morador em casa. O fogo começou depois da explosão de um artefato dentro de um cofre improvisado. As explosões foram ouvidas de longe. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para controlar as chamas. 44 moradores que estavam no prédio foram resgatados, 11 deles com a técnica de rapel, usando uma corda. Os que inalaram fumaça foram levados para o pronto-socorro. Ninguém se feriu com gravidade. Seu Paulo, que mora no 5º andar, demorou cerca de 3 horas para conseguir sair do apartamento. Eu conseguia sair de casa porque você tentava abrir a porta, a fumaça e o calor era tanto que não se aguentava. Então, quer dizer, ficamos confinados lá dentro. Fechamos tudo com muita água, muito pano molhado,
Dentro do apartamento onde o fogo começou, foram localizadas cerca de 100 armas, entre rifles, fuzis e espingardas, além de aproximadamente 3.000 munições, pólvora e 2 granadas. O coronel da reserva esteve no local no sábado, durante a evacuação do prédio, mas depois disso não foi mais visto. O caso vai ser investigado no 1º Distrito Policial. O delegado responsável informou que aguarda o laudo da perícia para dar continuidade nas investigações e aguarda também que o dono do apartamento se apresente para prestar os esclarecimentos necessários. A Polícia Civil deve ainda pedir informações ao comando do Exército sobre a situação do coronel. Por exemplo, se ele tinha autorização para ter essa quantidade de armas. Essa informação, então, ainda é aguardada pelo Exército, se ele tinha autorização para ter essa quantidade de armamentos. E é isso, 2 dias após essas explosões seguidas desse incêndio em um apartamento no 1º andar desse prédio, a situação segue a mesma. O prédio está interditado e os moradores seguem sem poder voltar para casa. Além disso, a Polícia Civil, então, aguarda que o coronel Virgílio Parra Dias se apresente para prestar esclarecimentos, ele que não é considerado foragido da Justiça, como eu disse anteriormente. A gente, claro, segue acompanhando esse caso e trazendo mais informações aqui na tela da Band. Volto com você. Muito bem. Bom, essa questão de verificar se ele tinha, né, Everton, essa autorização para dezenas de armas e milhares de cartuchos de munição, agora precisa verificar também se o que talvez falte a fiscalização, né, para quem organiza e fiscaliza isso, é saber se tinha um local adequado para armazenar tanto material bélico desse jeito. Não é só ter lá autorização, né, para verificar também onde está acondicionado isso. Um transtorno enorme colocou em risco aí um prédio inteiro. Obrigado, Everton, pelas suas informações. Boa noite para você.